Do maná do céu para você, bom dia. Maná de hoje, a eternidade. Eu vou estar lendo lá em Apocalipse 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando hoje, né, o Espírito Santo me falou, né, sobre a eternidade e me levou sobre esse versículo, aqui falando, né, quando João escreveu lá as cartas para as igrejas, né, falando lá do último livro lá de Apocalipse, né, quando João deixou as cartas escritas, né, e aí foi quando o Senhor, né, me falando sobre a eternidade. Aqui o Senhor nos traz, né, até hoje o Senhor está ministrando sobre nós para a gente entender, né, eu estou no caminho, e aí o Senhor está nos falando aqui sobre a eternidade. Conheço a tua tribulação, ou seja, Deus ele conhece tudo que a gente está passando aqui, ele está vendo. Mas ele fala, a tua pobreza, mas tu és rico. Por quê? Porque mesmo a gente passando tudo, a gente há um contentamento. A gente sabe que tudo que a gente está vivendo, mas a gente está indo para a eternidade. E quando o Senhor fala aqui, mas tu, né, a tua pobreza, que às vezes a gente vê, né, a nossa falta, né? Não, o Senhor está falando, você é rico porque você tem a minha presença. Lembra? Nós temos tudo que a gente precisa para viver nesse dia, mas a gente tem a presença, ou seja, a gente fala, não, a gente é contente, porque o Senhor, ele nos preenche de uma tal forma que a gente sabe que o que a gente precisa viver para hoje já está tudo preparado e é o que a gente precisa para esse dia, né? O Senhor coloca, a gente não fala só, não, a gente sabe que, não, o que eu tenho para hoje é isso e é isso que eu preciso, então a gente se torna, né, um contentamento, e é quando o Senhor está falando aqui, ó, a tua pobreza, mas tu és rico, rico o quê? Rico da presença. Por quê? Quem é o dono de tudo? É Deus, o nosso Pai, né? Dono do ouro e da prata. Então, quando o Senhor está falando aqui, mas tu és rico, para a gente lembrar, a gente saber, né? E aí ele fala aqui, ó, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, aqueles que estão falando que é de Deus, que é de Jesus, né? Já entreguei minha vida mais. Não são por quê? Porque estão sendo usados por Satanás, pelo diabo. Ou seja, são os falsos, são os enganadores. Os que estão dizendo, mas está sendo usado porque está fazendo maldade. Lembra onde o Senhor nos mostrou, falando de Caim, né? Ou seja, o que fez Caim tirar a vida de Abel? A inveja. Ou seja, você está falando, né, que você tá servindo a Jesus, né? Tá com Deus, mas você é um invejoso, ou seja, está deixando o diabo te usar, né? Satanás. Então aí é onde o Senhor está falando. Até aqui o Senhor hoje eu fiquei pensando, né? O Senhor está nos fazendo a gente a refletir sobre a eternidade. O que é a eternidade, né? Se a gente, né, a gente fazer uma reflexão para nós mesmos, porque quando o Senhor falou a eternidade, me levou a ler aqui falando o que da tribulação, lembra? Ontem a guerra vencida, ou seja, aí eu fiquei pensando, na segunda-feira o Senhor falou das 3 esferas. Se tudo a gente olhar, né, no profundo, a Trindade. Conheço a tua tribulação. Quem conhece? Quem está vendo? Deus está vendo tudo, né? Aí ele fala, a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus não se tornou aqui, ele não era rico e veio aqui, né, viver na terra para nos mostrar, mas ele era rico, não deixa de ser rico, né? E outra, aí fala, aí quando ele fala, mas tu és rico, ele está falando para nós, você é rico, você tem a presença, nós não estamos aqui sozinhos, estamos com o Espírito Santo, ou seja, nós estamos com o Pai, né? Nós somos filha, nós somos filha de quem? De Deus, é Ele que criou tudo, Ele é o dono de tudo, então por isso que ele está falando, mas tu és rico. Rico da presença. E quando ele fala a eternidade é o quê? Nós vamos ter tudo, né? Nós vamos viver com o Pai, com o dono de tudo. Ou seja, não vamos ter falta de nada. Mesmo que aqui a gente está achando que falta isso. Não, o Senhor está falando, você é rico, filho. Você tem a minha presença, né? E aí, quando o Senhor nos leva a gente refletir para o outro lado. Porque quando ele está falando a eternidade, ele está falando aqui, mostrando para a gente, e foi exatamente isso que eu fiquei pensando, né? Às vezes nós estamos falando, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Ou seja, tá falando que é de Deus, tá, né, falando de Jesus, mas está sendo usado. E aí o Senhor está falando o quê? Vendo o coração. Por isso o Senhor está falando, não se engana, porque há eternidade. Não adianta a gente ficar vivendo aqui, né? Vamos dizer assim, trazendo para nossa vida, vivendo um contexto, falando que a gente é, e a gente não ir, chegar na última hora, a gente não ir para a eternidade. O Senhor, aqui é o Senhor, eu, né, hoje pensando, o Senhor está fazendo a gente fazer uma reflexão, né?
das nossas vidas mesmo, avaliar, para a gente não deixar sendo enganado e tá também sendo falso, né? Por quê? Falso com o próximo, falando que a gente é, né? Falando que é amigo, que é irmão e tá ali fazendo a maldade, como Caim, né? Olha o que Caim fez. Né? Deixou mal usar ele. Quando é o Senhor tá falando aqui, ó, antes, ó, declaram judeus e não são, senão antes sinagoga de Satanás, ou seja, os falsos. Né? E aqui o Senhor está falando, quando ele fala a eternidade, ou seja, a eternidade, para a gente lembrar que a eternidade. E aí, né, eu fiquei pensando, né, a eternidade. Quando a gente fala, eu estou indo para a eternidade, mas qual a eternidade? Porque ou a gente está indo para o inferno, que também não deixa de ser a eternidade, ou a gente está indo para o céu. E aqui o Senhor está nos mostrando. Não é porque a gente está vivendo, lembra ontem, vivendo na prova, vivendo um monte de guerra. Não, é que o Senhor está falando, conheça, a gente vai ter aflição, lembra? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus já venceu e com o Senhor nós vamos vencer, né? É só com Ele. Então, quando Ele está falando aqui, conheço, é para a gente avaliar. E Ele fala, né? A tua presença, às vezes você está reclamando, murmurando, nós temos que falar, não, eu tenho a presença, eu tenho a salvação, né? Aqui é o Senhor nos trazendo aqui. Por que nós somos ricos? Porque nós somos filhos do dono de tudo, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós se torna filho, filha amada, né? E aí é quando o Senhor está falando, né? E aí Ele está nos trazendo outro contexto para a gente fazer uma avaliação. E quando o Senhor me leva a ler o 2 fala da divisão, tipo, eu sou de Jesus ou eu sou de Satanás? Para a gente avaliar isso. Porque o 2 fala de divisão e fala de uma confirmação. O que o Senhor está confirmando? A eternidade. E aí Ele está falando o quê? Do 2 também é testemunho. Ó, lembra da 3 esfera? O 2 é testemunho. Como que nós vamos testemunhar? Porque o Senhor está falando, a eternidade. Você está passando luta? A eternidade. Aí Ele está falando o quê depois? Você é rico. Eu estou confirmando, ó, mas tu és rico. Ele está confirmando. Aí, como que Ele fala, né? Como que nós vamos mostrar que é rico? A gente ser contente, saber que o Senhor, Ele é o dono de tudo e que a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo aqui, a gente é contente. Não, o que eu preciso para esse dia de hoje é o que o Senhor já preparou, já está tudo preparado. A gente dá testemunho. Mesmo a gente passando um monte de provação, a gente dá testemunho. Não, o Senhor está me levando a ser aprovado. Eu estou na prova, mas é para eu ser aprovado. E aí o Senhor está falando, a eternidade. Porque a maior prova é a gente estar lá. Quando nós vamos ser aprovados? Acabou as provas aqui. É quando a gente for morar na eternidade. Por isso que ele está falando, a eternidade. Você vai passar aqui tribulação, né? Vai ter os falsos, ó, ele está mostrando tudo aqui pra gente. Vai ter os enganadores, mas o Senhor está falando o que para nós? A eternidade. E foi quando o Senhor me fala do 9. O 9 fala do fruto do Espírito. Porque o testemunho é o que vai mostrar o nosso fruto. Né? Porque não adianta a gente só falar de Jesus, falar de Deus. Eu tô com Deus, eu tô com Jesus, mas você tá dando fruto? Qual fruto você tá dando? Né? E aqui é tremendo isso, porque aqui hoje, quando o Senhor falou a eternidade, Ele tá falando, né? E aí eu pensei nessa semana, segundo o Senhor falou das 3 esferas, e ontem o Senhor, né, nos levou o quê? Guerra vencida. E hoje falando o quê, né? A eternidade. E aí eu pensei em Jesus, né? No terceiro dia Jesus não ressuscitou? Né? Morreu e depois, ó, Jesus veio aqui para a terra, morreu, cumpriu o propósito dele e depois ressuscitou no terceiro dia. Então é isso que o Senhor está falando para nós. Jesus passou aqui. Ele veio, teve a tribulação, passou tudo aqui, né? E para mostrar para nós. E no terceiro dia viveu. Por isso que o Senhor está falando a eternidade. E aí eu penso, né? Sempre aqui nós vamos estar vivendo o quê? Tribulação. Vai ter enganadores. Vai ter pessoas que estão falando que amém, é de Jesus, que é de Deus, mas tá sendo usado por Satanás. Por isso que nós temos que pedir para o Senhor nos dar entendimento e discernimento para a gente também, né, não estar sendo enganado, porque aqui o Senhor está falando, ó. Então, no nosso meio há isso, mas o Senhor está falando a eternidade. Então, que nós possamos hoje, né, deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração, que nós possamos refletir, ver se nós não estamos sendo boca de Satanás, porque mas não, se a gente está fazendo maldade, quem que está nos usando? Não é Deus. Não. Porque Jesus ele não é, a maldade não é dele. A maldade é de quem? Do pecado, é do diabo.
Então, a gente tem que lembrar que a gente, né, quando o Senhor está falando aqui conosco hoje, a eternidade é para a gente não pensar que a nossa vida só vai ficar aqui. Nós temos a eternidade, né? E que quando o Senhor nos leva falando, e aí eu fiquei pensando, né? Quando o Senhor nos levou aqui ao 9, é do fruto. Por mais que a gente possa falar que a gente é de Deus, que a gente é de Jesus, mas o fruto vai mostrar. Qual o fruto que nós estamos gerando? Então é quando o Senhor me falou hoje, a eternidade, tipo assim, hoje a hora que eu acordei, né, que eu pensei, meu Deus, a eternidade, a vida, né, e aqui é o Senhor falando, tá no caminho, porque a gente está vivendo prova. Lembra que eu falei que se você está passando, né, você está tudo tranquilo, você tem que ficar atenta, porque com o Senhor, né, aqui na terra nós vamos ser provados, nós vamos ter tribulação, nós vamos ser perseguidos, vamos ter batalha, ó, vai ter os enganadores, vai ter os falsos, vai ter. Só que onde o Senhor falou, né, guerra vencida, a gente, né, tem que ir vencendo com o Senhor até a gente chegar na eternidade, né? Por isso que o Senhor está falando a eternidade, ou seja, nós temos o céu para a gente morar e nós estamos no caminho, lembra? Nós estamos caminhando com o Espírito Santo. E para isso que nós, hoje quando o Senhor falou a eternidade, aqui mostrando esse versículo, é o Senhor fazendo a gente se avaliar. Estou passando tribulação, mas eu sou rica. Eu estou falando que sou de Jesus, mas eu não estou vivendo na obediência, fazendo o que agrada o Senhor. Eu estou falando, estou tendo inveja, estou falando mal do meu próximo, né? Estou murmurando. Aqui tem tantos ensinamentos. Eu estou falando que sou, mas não sou, né? Ó, o falso, né? Mostrando uma coisa, ai, deixa achar que eu sou. Eu também sou, mas assim, fazendo tudo que agrada o diabo, né? Então, aqui para a gente fazer uma reflexão, mas o Senhor está falando a eternidade. Tipo, foca na eternidade. Ou seja, podemos estar fazendo tudo aqui, mas o Senhor está falando a eternidade. Então, que nós possamos hoje, né, estar atento à voz do Espírito Santo, nos fazer uma reflexão, deixar o Senhor, né, nos mostrar e que a gente, se for possível, nós, né, retornar à nossa rota, mas saber que o Senhor está falando a eternidade, que nós possamos olhar para o céu, saber que é de lá que vem o nosso socorro e que o Senhor está dizendo a eternidade. E a eternidade é com o Pai, é com Deus, né, que a gente possa dar testemunho aqui, né, do Senhor. Tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, pela Tua misericórdia nos acordar. E o Senhor já está nos dizendo, Pai, a eternidade. Pai, que nós possamos saber, Pai, que temos tribulação, mas aqui o Senhor já está dizendo, Pai, nós somos ricos porque nós somos Seus filhos. Pai, que nós possamos lembrar, Pai, a todo tempo, Pai, que nós não estamos aqui, ó Pai, de passagem, mas o Senhor já está dizendo a eternidade. Pai, que nós possamos, ó Pai, deixar, Senhor, o Senhor nos tratar, Senhor, que nós possamos ter um coração ensinável, Pai, e saber, Pai, que nós vamos chegar um dia, Pai, que todas as provações vão acabar e nós vamos estar aprovados contigo. Esse é meu desejo, que cada um, Pai, que estejam, Pai, que já entregou a vida a Ti, que já, Senhor, confessou, que já se declarou como um filho, Pai, que possa, Pai, estar vivendo na verdade, na obediência, Pai, porque nada, Senhor, que adianta a gente viver nessa terra, Pai, e perder, Pai, a salvação. Que nós possamos lembrar, Pai, que a maior riqueza é ter a Tua presença e saber que nós somos salvos, Pai, que nós continuamos andando no caminho, Te servindo, Te obedecendo, Pai, e lembrando, porque hoje o Senhor está nos mostrando aqui, que nós possamos gerar fruto, Pai, de testemunho da verdade, que nós possamos, Pai, não ser, Pai, falso e nem enganadores, Pai, que nós possamos, Pai, estar verdadeiro com o nosso coração contigo, Pai, e também mostrar aqui fora a Tua luz, Pai, que é a Tua verdade, Pai, como o Senhor nos diz, conhecereis a verdade, aqui o Senhor já está mostrando para nós não dizermos que somos enganados, não, Pai, o Senhor está dizendo aqui, Pai, a eternidade, o Senhor já está nos mostrando aqui, Pai, qual é o caminho para a gente ir para a eternidade, Pai, que nós vamos ter tribulação, mas o Senhor já está afirmando, Pai, o Senhor está vendo que nós somos ricos, Pai, e que o Senhor já está mostrando também que no meio de nós, Pai, há o joio e há o trigo, Pai, que nós possamos, Pai, saber que nós temos um caminho, o caminho para ir para a eternidade é um só, é contigo, Pai, que o Espírito Santo nos guie, nos direciona, Pai, que nós possamos estar atentos à Tua voz e que nós possamos ser um coração ensinável e lembrar que o Senhor é o nosso pastor, é o Senhor que está nos guiando. Assim é minha oração, já te louvo e te agradeço no nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, dá seu like e abençoe outras vidas, tchau!